Gênesis. Gênesis capítulo 9. Gênesis capítulo 9. Gênesis capítulo 9, a partir do 18. Nós leremos do 18 ao 29. Gênesis 9, 18 a 29. A Escritura diz o seguinte: os filhos de Noé que saíram da arca foram Sem, Cã e Jafé. Cã é o pai de Canaã. São eles os 3 filhos de Noé, e deles se povoou toda a terra. Sendo Noé lavrador, passou a plantar uma vinha. Bebendo do vinho, embriagou-se e se pôs nu dentro de sua tenda. Cã, pai de Canaã, vendo a nudez do pai, fê-lo saber fora a seus 2 irmãos. Então Sem e Jafé tomaram uma capa, puseram-na sobre os próprios ombros de ambos, e andando de costas, rostos desviados, cobriram a nudez do pai, sem que a vissem. Despertando Noé do seu vinho, soube o que fizera o filho mais moço, e disse: maldito seja Canaã, seja servo dos servos a seus irmãos. E ajuntou: bendito seja o Senhor, Deus de Sem, e Canaã lhe seja servo. Engrandeça Deus a Jafé, e habite eles nas tendas de Sem, e Canaã lhe seja servo. Noé, passado o dilúvio, viveu ainda 350 anos. Todos os dias de Noé foram 950 anos, e morreu. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos te pedir, Pai, que o Senhor abençoe, ó Deus, a nossa reunião de doutrina e oração, que o Senhor traga em paz os filhos que o Senhor decretou que haveria de subir a tua igreja hoje aqui, Pai, em prazeres. Eu também te rogo, Pai, pela reunião de oração e doutrina que está sendo realizada lá em Camaragibe, que o Senhor abençoe, Pai, teu servo, Pai, o reverendo Marco lá também, ó Deus. Abençoa, ó Deus, e pedimos a tua bênção, ó Deus, que o Senhor perdoe nossos pecados, que o Senhor nos livre do mal, em nome do Senhor Jesus. Amém, Pai. Irmão, estão com o inário? A irmã está com o inário já, né? 102, irmãos. 102. 102. O 102. Acharam? 102? Não, o número da página não, tá? É o número do inário mesmo. 102. Depois que Cristo me salvou, em céu o mundo se tornou. Até no meio do sofrer, eu tenho paz no meu viver. Oh, aleluia, assim é céu fruir perdão aqui, na terra ou mar, por onde for, com o Senhor é céu ali. Muito longe eu vi outrora o céu, mas quando Cristo me valeu, então senti meu coração entrar no céu da retidão. Oh, aleluia, assim é céu fruir perdão aqui, na terra ou mar, por onde for, com o Senhor é céu ali. Bem pouco importa eu habitar em alto monte à beira-mar,
em casa ou gruta, boa ou ruim, é céu ali, com Cristo em mim. Oh, aleluia, sim, é céu fruir, perdão aqui, na terra ou mar, por onde for, com o Senhor, é céu ali. Irmãos, a gente vai dar continuidade, né? A questão do nosso estudo de Gênesis. E o que eu quero trabalhar com os irmãos hoje é sobre o repovoamento da terra e as bênçãos e maldições dadas por Noé, certo? Mas antes, como a gente tem feito, né, a gente tem feito uma revisão, não é? Porque esse entendimento que a gente tem feito a revisão é importante que os irmãos tenham, tá? A gente está considerando toda quarta-feira que a aliança da redenção é o pacto que fora feito na eternidade entre o Pai, representando a Santíssima Trindade, e o Senhor Jesus, representando os eleitos. Então, tudo que iria acontecer quando o Senhor Deus criasse tudo, foi decidido nesse pacto. Tá? Tudo decretado. Isso daí é o texto lá de Efésios capítulo 1, certo? Que vai falar sobre essa questão, né? Há também o texto, eu peço que os irmãos abram lá em João 6,37, que apesar de não haver o termo lá, né, pacto da redenção, mas a gente tem lá essa ideia, não é? João 6,37. A Escritura diz o seguinte, né? Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Então, é aquilo que a gente sabe, que só vai vir a Cristo se o Pai tiver dado. Então a pergunta é, quando é que o Pai deu? Não é? Quando é que o Pai deu? O Pai nos deu a Cristo antes da fundação do mundo. Já que, segundo o texto de Efésios capítulo 1, nós somos eleitos e predestinados antes da fundação do mundo. Tá bom? Agora, é aquilo que a gente também viu, está vendo toda quarta-feira, né? O decreto está lá na Aliança da Redenção. Agora, como é que Deus vai executar? Como é que Deus vai concretizar? Como é que Deus vai materializar o decreto? A materialização do decreto se dá através dos atos da providência, certo? Que Deus vai fazer justamente na criação. Então a questão é, por que é que Deus cria? Deus cria para poder o seu decreto ser executado. Por que é que Deus permitiu que Satanás entrasse no Éden? Entendeu? Por quê? Porque estava decretado. Por que houve a queda? Porque estava decretado. Entendeu? A queda não foi algo que pegou Deus de surpresa, algo que, como eu já falei aqui, né, que tem uma música, né, até de um grupo que a gente gosta muito e canta na igreja, né, que Deus mandou Jesus para consertar a história. Não tem nenhuma história a ser consertada. Entendeu? É isso aí, Xavier. Você foi bem preciso aí. O que nós temos são capítulos. Entendeu? Onde tudo já está decretado. Inclusive o final, que é 1 Coríntios 15, quando o Senhor Jesus vai entregar o reino a Deus Pai, que é quando a morte vai ser derrotada, que é quando a natureza, a criação será libertada, Romanos 8. Tudo são capítulos. Agora, esses capítulos aí, entendeu? Na nossa ótica, né, demora a passar. Mas na ótica de Deus, entendeu? Ele é eterno. Então, para um ser que é eterno, que é 1000 anos, por exemplo. Para um ser que é eterno, que é 3000 anos, por exemplo. Para um ser que é eterno, que é 1 milhão de anos. Nada. Ele é eterno. Agora, por exemplo, esse tempo é muito tempo para a gente. Por quê? Porque nós somos finitos. Então, o tempo se torna algo, né, que exerce sua influência, sua força para quem é finito. Entendeu? Tem muita gente que, como não tem essa percepção das alianças, né? Por exemplo, diz assim que Deus criou porque ele queria companhia. Uns besterol. Uns besterol. Então, vê só, irmãos. Então, Deus vai criar, certo? Então, ele vai fazer aquilo que é chamado de aliança criacional,
que é o primeiro estágio da aliança da redenção. E nessa aliança criacional, é necessário que a gente entenda isso. Deus novamente será o cabeça, representante da Santíssima Trindade, e Adão será o cabeça da humanidade. Por quê? Porque Adão, através de Adão, o pecado vai entrar. E através de Adão, o pecado entrando, todos os descendentes de Adão estarão debaixo do pecado. Certo? E havendo isso, né, havendo a queda, como a gente sabe que haverá, a gente vai para a terceira etapa da aliança da redenção. Que é justamente o quê? A aliança da graça. Que é justamente quando o Senhor Deus anuncia a graça, aí compreenda-se graça como favor imerecido, acerto a uma porção da humanidade que ele, por causa do decreto, vai se relacionar de forma salvífica. Então a aliança da graça começa em Gênesis 3,15, e esse terceiro estágio da aliança da redenção, que é a aliança da graça, ela é dividida em 6 etapas. A aliança do começo, a aliança noaica, que é o que a gente está estudando, a gente já está se aproximando do fim dela, a aliança abraâmica, mosaica, davídica e nova aliança. Tá? Agora, vê só, é interessante, irmãos, quando a gente compreende isso, porque, por exemplo, cada período desses, não é que está registrado na Escritura, cada período desses vai ter suas particularidades. Entendeu? Por exemplo, a gente viu que nessa etapa da aliança noaica, a aliança que Deus faz não é com os eleitos, é com quem? Com a humanidade e a terra. De sorte que Deus, através desse estágio da aliança, o Senhor Deus diz que não vai mais destruir a terra com água. E Deus bota um símbolo sacramental desse estágio da aliança, que foi o quê? O arco-íris. Que todas as vezes que o Senhor Deus mandasse, trouxesse as nuvens e olhasse para o arco, o texto diz que é ele que vai se lembrar da aliança. Certo? Que é justamente o que a gente viu, ó. 9:13, né? Gênesis 9:13. Vejam aí. Porém nas nuvens o meu arco será por sinal da aliança entre mim e a terra, tá vendo? Sucederá que quando eu trouxer nuvens sobre a terra e nelas aparecer o arco, então me lembrarei, tá? Da minha aliança. Então, olha só, irmãos. O que a gente vai trabalhar hoje é justamente essa questão do repovoamento da terra, certo? O repovoamento da terra e as bênçãos e as maldições dadas por Noé. Por que isso é importante? Porque, veja só, preste atenção. Noé, entenda o que eu quero dizer, tá? Noé é um tipo de Adão. Em que sentido? A Escritura só vai dizer que só há o primeiro Adão e o segundo Adão, tá bom? Quando eu estou dizendo um tipo de Adão, eu não estou dizendo que Noé seria um segundo Adão. Eu estou dizendo um tipo de Adão, por quê? Porque Deus, através de Noé e seus filhos, vai repovoar a terra. Tá bom? Então é só para a gente entender. Então, por que é necessário que a gente compreenda isso aqui? Porque a fala de Noé para os seus filhos, entendeu? Vai acarretar no futuro. E eu quero que vocês entendam isso para poder entender o peso da maldição que Noé vai dar para Canaã. Certo? E também saber a razão por que Canaã. Tá bom? Então, pessoal, irmãos. O entendimento desse capítulo, né? Desse capítulo e desses versos finais é fundamental para entendermos a relação dos povos com o povo de Deus. Observe. A relação dos povos com o povo de Deus. Tá bom? Esta sessão, né? A gente viu do 18 a 19, ela vai dividir em 3 partes distintas. 18 e 19 é a introdução de personagens. 20 a 27 é a embriaguez de Noé e a reação subsequente. E 28 a 29, não é, que é falando sobre o epitáfio ou a morte de Noé. Não é quanto tempo ele viveu e ele morreu. Tá bom, irmãos? Então, vê só. Os versículos, vamos dar uma olhadinha nesses versículos 28 e 29. Vamos começar. Não é que a gente vai começar de trás para frente, não, mas só para a gente entender, tá?
os versos 28 e 29, diz o seguinte: Noé, passado o dilúvio, viveu ainda 350 anos. Todos os dias de Noé foram 950 anos e morreu. Tá bom? Então, os versículos 28 e 29 concluem claramente a genealogia de Noé. Essa genealogia, essa história dele, começou lá em Gênesis 5:32. Dá uma olhadinha lá, irmãos. Vê mesmo quantos capítulos a Escritura dedicou a Noé. Entendeu? Essa genealogia, né? A genealogia da descendência de Noé, né? Começa em 5:32, não é? Que vai dizer... o 5:30. O 5:28, desculpa. Porque a gente pega desde o seu nascimento até a sua morte, né? Começa aqui, ó. Lameque viveu 182 anos e gerou um filho, pôs-lhe o nome de Noé, dizendo: Este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas das nossas mãos nessa terra que o Senhor amaldiçoou. Observa, a história de Noé começa aqui no 5:28 e vai até o 9:29. Então a Escritura dedicou um bocado de capítulo a ele, né? Entendeu, irmãos? Então, vê só, irmãos. De fato, né? Dentre esse espaço aqui, 5:28 a 9:28, não é? Tem uma observação, né? Que está lá no 7:6. Noé tinha 600 anos quando veio o dilúvio, a água sobre a terra. É necessário para garantir uma transição suave. A história do dilúvio a este episódio final forma uma inserção gigante no registro genealógico encontrado do capítulo 5 até aqui. Certo, irmãos? Então, vê só. Bora, vamos entender uma coisinha aqui, não é? Vamos entender uma coisa aqui. Vou voltar novamente lá para o 18. Para poder a gente entender isso aqui. É o seu destino e inter-relações que são prenunciadas nessa cena final. As únicas palavras de Noé provêm da interação entre Sem, Cã e Jafé, nessa parte aqui, né? A história da embriaguez de Noé fornece o pano de fundo para essas palavras importantes, que são justamente as bênçãos para Sem, Jafé e a maldição para Canaã. Certo? Aí vê só, irmão, tem uma coisa bem interessante aqui, né? Tem uma coisa bem interessante aqui. O verso 20 a 27, certo? O verso 20 a 27, antes de terminar, antes de continuar, desculpa, dê uma olhadinha aí no verso 19, que vai dizer que são eles os 3 filhos de Noé e deles se povoou toda a terra. Então, por isso que eu falei que essa maldição que vai ser dada sobre Canaã, de forma específica, ela vai ter um relacionamento fundamental com os descendentes de Abraão, tá? Só lembrando isso, né? Que a terra que Deus vai dar a Abraão, não é os descendentes de Abraão, era a terra de quê? Que terra era? Hein? A terra de quem, irmãos? Oi? A terra de quem? Como seria a terra de quem? A terra de Canaã. Certo? Então, vê só. Vamos lá. Os versos 20 a 27, que a gente vai ler novamente, representa um problema para exegetas e críticos. Por quê? Enquanto é Cã quem peca contra a honra do pai, no verso 22, o filho Canaã que foi amaldiçoado. Certo? O filho de Canaã que foi amaldiçoado. Como é que isso pode ser explicado? Certo? Como é que isso pode ser explicado? Então, filho de Canaã. Vamos aí, só para a gente ver novamente, o verso 20 aí, ó. Sendo Noé lavrador, não é? Ele passou a plantar uma vinha. Ele saiu da arca, certo? E ele é lavrador, ele era agricultor. Tava. Ele saiu da arca, né? E ele era agricultor e ele plantou uma vinha. Os filhos já estavam com ele, né? Também, os filhos e as mulheres dos filhos. Então, observa, ele pegou, plantou uma vinha, conforme o texto diz, e obviamente a vinha pegou, deu fruto, né? Deu uva, e ele fez vinho. Bebendo do vinho, embriagou-se e se pôs nu dentro de sua tenda.
O episódio é esse. É por causa desse episódio que Noé vai pronunciar maldição e bênção. Cã, pai de Canaã. Observe. E é interessante aqui, porque a gente precisa compreender uma coisa aqui. A gente precisa compreender uma coisa aqui. Quando o episódio aconteceu, certo? Não é dito. Entenda assim, quando o episódio aconteceu, não é dito que Canaã já estava vivo. Não é dito. Certo? Quem está dizendo que ele é pai de Canaã é quem está escrevendo o texto. E quem está escrevendo o texto é quem? Oi? Moisés. E Moisés, só que Moisés não é contemporâneo de quem? De Noé. Moisés não é contemporâneo de Noé. Lembre-se que Moisés não é contemporâneo, Moisés não presenciou nenhum episódio do Gênesis, pelo simples fato de ele não ter nascido. Certo? Moisés só vai ser testemunha ocular dos episódios que acontecerão com ele, certo? Com ele, obviamente, a partir de adulto, porque com ele, enquanto criança, ele não tinha ciência do que estava acontecendo com ele. Não é fato? Por exemplo, algo aconteceu com Fabíola quando ela era pequena, quando ela era criança. Mas Fabíola presenciou, Fabíola se lembra? Fabíola tinha algum meio de interagir com aquilo que estava acontecendo? Não. Fabíola dependia totalmente de uma proteção de uma mãe, de um pai, de um parente, alguma coisa. Agora, depois que ela ficou grande, foi dito a ela que, tu quando era pequenininha aconteceu assim, assim, assado. Pois é feito Moisés. Por exemplo, Moisés não tinha nenhuma interação em se defender quando os guardas procuraram matar, já que estavam se matando todos os meninos egípcios. Moisés não teve nenhuma interação para dizer que queria ou não queria ser adotado pela filha do faraó. Moisés não teve nenhuma interação para dizer que aquela mulher não era sua mãe legítima. Entendeu? Ele foi criado, depois que ele ficou adulto, ele começa a ter interação, só para a gente entender. Então, Gênesis, Moisés não tem, ele não é testemunho ocular. Correto? Ele não é testemunho ocular de nenhum evento. Agora, no que diz respeito à história de Gênesis 12 a 50, entendeu? Que era a história, né? Você começa ali uma história de Abraão e vai dar uma sequência. Noé tem sim um acesso por causa da tradição oral. A história de Gênesis 1 até Gênesis 11, aí você vai ter o quê? Acesso a tradições que existiam, como também a revelação do próprio Deus a Noé. A Moisés. Como num caso, como é que se deu a criação, como é que se deu a queda. Entendeu? Então isso daí vai ter. E obviamente, tudo isso se deu aonde? No deserto, quando Moisés estava com o povo atravessando. Foi no deserto que Moisés escreveu Gênesis. Tá? Então, por que é que eu estou dizendo isso? Porque, quando Moisés faz questão de dizer Cã, filho de Canaã, e para dizer que a maldição de Noé é sobre Canaã, entendeu? Aquilo também é um pressuposto, ou seja, é uma razão pelo qual Moisés está dando para aquele povo que estava ouvindo lá no deserto, que eles, sim, deveriam conquistar a terra prometida. Compreende? Porque Canaã foi, sim, amaldiçoado por Noé. Agora, por que Canaã foi amaldiçoado? Dentro dos estudos exegéticos, tem um termo que se chama etiologia. O que é uma narrativa etiológica? É uma narrativa que diz a razão de algo ser. Por exemplo, por que os judeus não comem uma parte da coxa? Por quê? Porque Jacó, na luta lá, o anjo feriu a parte da coxa. Então, por que Canaã, entendeu, é amaldiçoado e seu território deveria ser conquistado? Por quê? A narrativa etiológica é justamente que Cã, pai de Canaã, fez o que fez com seu pai Noé. Então, essas narrativas que faz com que a gente compreenda que determinado costume, determinada crença é do jeito que teve uma origem, isso se chama narrativa etiológica.
Então vocês estão compreendendo? Interessante aí, pastor, que a gente vê assim, né, que em certos momentos acontecem coisas conosco que a gente não tem a ideia do propósito de Deus lá na frente, né? É. Então, esse propósito aí de amaldiçoar Canaã Isso. é lá na frente, já para o povo ter Essa perspectiva de que aquela terra será deles, porque o Senhor Deus amaldiçoou através de Noé Canaã. Certo? Então, bora ver como é que se deu a história, tá? Então, olha só. Então, ó, Noé estava bêbado. E a ideia aqui não é dizer se isso foi errado ou foi correto. É lógico que é errado que ele se embriagou. Tá bom? Mas você observa que todo o peso aqui não vai recair sobre o fato de Noé estar bêbado. Vai recair no fato da reação que o seu filho teve em relação a Noé. Vamos lá. Cã, pai de Canaã, vendo a nudez do pai, fez-o saber fora seus 2 irmãos. Então Sem e Jafé tomaram uma capa, puseram-na sobre os próprios ombros de ambos, e andando de costa, roxos desviados, cobriram a nudez do pai sem que o a vissem. Despertando Noé do seu vinho, ou seja, quando passou a ressaca, soube o que fizeram o filho mais moço, e disse, maldito seja Canaã. Observa, não Cã. Maldito seja Canaã. Então, a gente poderia perguntar da seguinte forma, né? Por que Moisés falou, entendeu, que a maldição foi sobre Canaã e sobre Cã? É justamente isso que é o problema. Desculpa. Não Moisés falando, escrevendo a história de Noé, entendeu? Então, é só, é por isso que, como eu já falei, isso representa um problema para os críticos e os exegetas. Porque quando vai analisar o texto, a pergunta é, mas quem viu foi Cã? Por que a maldição foi para Canaã? Então surgem perguntas do tipo da seguinte forma. Será que Moisés diz que foi Canaã porque aí teria-se uma justificativa lógica para o povo possuir aquela terra que Deus ia dar, já que era uma terra já que era um povo amaldiçoado? Entendeu? Então essas questões aí é que é motivo de debate. Então, vê só. O que é fato é, Canaã, não é? Cã viu a nudez do seu pai, e isso explica por que Noé o amaldiçoou nos versículos 25 e 27. No entanto, cria o problema de que, enquanto em todos os outros lugares na história de Noé, e também no capítulo 10, os filhos de Noé são identificados como Sem, Cã e Jafé, somente nessa passagem são nomeados Sem, Canaã e Jafé, que é justamente o 25. Certo? Então isso aqui é uma problemática que os críticos debatem, mas a gente pode sim entender, irmãos, da seguinte forma, né? Pronto, uma dúvida legítima, que nós poderíamos perguntar, certo? Cã foi quem viu a nudez do pai, e daqui a pouco a gente vai ver quais são as correntes que há nisso aí. Cã viu a nudez do pai. Mas a maldição foi para Canaã. Então, a gente tem 2 possibilidades aqui. Uma possibilidade de Noé ter sim amaldiçoado de fato e de verdade Canaã, até numa perspectiva profética, certo? A maldição não foi para Cã, mas a maldição foi para Canaã, porque se vocês observarem, irmãos, vamos lá para Gênesis 10. Gênesis 10. Cã só não teve Canaã de filho. Entende? Quem são os filhos de Cã? Cuxi, veja aí, Gênesis 10, 6. Gênesis 10, 6. Os filhos de Cã, Cuxi, Mizraim, Put e Canaã. Entendeu? Aí aqui vai dizer, os filhos de Cuxi, o primogênito de Cã, Sebá, Avilá, Sabtá, Ramá, Sabtequé. E os filhos de Ramá, Sabá e Dedã. Entendeu? Aí Cuxi, agora o segundo de Cã, gerou a Nirode, o qual começou a ser poderoso na terra. Foi valente caçador diante do Senhor. Daí disse, como Nirode, poderoso caçador diante do Senhor.
O princípio do seu reino foi Babel. Então a Babilônia é descendente de Cã. Mas observa que a maldição não foi para Cã. A maldição foi para quem? Para Canaã, que era o quê? O filho caçula de Cã. Então, o que a gente poderia perguntar da seguinte forma: se a maldição de Noé foi para Cã, todos os filhos de Cã, por consequência, carregariam a maldição. Mas como a maldição é para Canaã, o filho mais novo de Cã, então a gente pergunta, por quê? Certo? Aí vamos lá. Aí quando a gente vai ver aqui, ó, olha aí o Gênesis 10:15. Gênesis 10:15, que diz o seguinte: Canaã gerou a Sidom, seu primogênito, a Et, aos Jebuseus, aos Amorreus, aos Gigazeus. Entendeu? Aos Eveus, aos Arqueus, aos Sineus, aos Avardeus, aos Emereus e aos Amateus. E depois se espalharam as famílias dos cananeus. Certo? Mas quando você vai para Gênesis 15, só para entender, quando você vai para Gênesis 15, certo? Gênesis 15, 17. Gênesis 15, 17. É dito da seguinte forma. Gênesis 15, 17. E sucedeu o quê? Posto o sol, houve densas trevas. E eis um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. Naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abraão, dizendo: a tua descendência dei essa terra, desde o Egito até o grande rio Eufrate, o Queneu, o Quenezeu, o Cadmoneu, o Eteu, o Ferezeu, os Refaíns, o Amorreu, o Cananeu, o Gigazeu e o Jebuseu. Se você observar, isso aí são os descendentes de quem? Hein? De Canaã? De Canaã. Olha, Jebuseu, Amorreu, Gigazeu, tá vendo? Se você dobrar a folhinha da tua Bíblia, entendeu? Você vai ver aqui, ó. Vamos lá. Queneu. Entendeu? Queneu. Quenezeu. Cadmoneu, Eteu, Ferezeu, Refaíns, Amorreu, e por aí vai. São esses povos que Deus manda o povo dele exterminar, mas o povo ainda... São esses, né? São sim. Então observa cá, né? A gente começa a ver aqui, né? Porque, por exemplo, você vai ver o verso 16, não é? Na quarta geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. Certo? Aí você vai ver Gênesis 10:16. Amorreus é descendência de Canaã. Certo? Dos amorreus. Então, vê só, até que ele vai conquistar é a terra de Canaã. Então, a questão que se levanta é da seguinte forma: Noé de fato amaldiçoou Cã ou amaldiçoou Canaã? O texto vai dizer que ele amaldiçoou Canaã. Ele não amaldiçoou Cã. Cã foi pai de vários povos, mas a maldição específica é de Canaã. Canaã teve vários filhos, certo? Então a gente poderia até perguntar: todos os filhos de Canaã, eles fazem parte do bojo dos povos que habitavam a terra que o Senhor Deus tinha dado a Israel? Se todos os filhos deles fizerem parte, então todos os filhos de Canaã estão na lista. Se eles não fizerem parte, só estarão aqueles que fizerem parte do espaço territorial que Deus vai dar a Israel. Entende? Agora, que é interessante que aqui a gente tem como fosse uma narrativa etiológica para dizer, entendeu? De uma forma de legitimação, que o povo de Deus teria a terra que seria dos cananeus, a gente tem aqui. Então, está compreendendo isso aí, irmãos? Está compreendendo? Estão compreendendo ou não? Como se fosse a gente tivesse assim, uma linha assim no tempo assim. O povo não chegou ali, vamos
Vamos invadir essa terra aqui. Pronto, bem fala, bem posto, Xavier. Deixa eu colocar da seguinte forma, aproveitando a sua fala aí. Quando Deus diz, sai da tua terra e da tua parentela que vai para uma terra que eu te darei. A pergunta é, por que a terra de Canaã? Por que Deus vai dar a terra de Canaã? Então a pergunta é, mas espera aí, Canaã não foi o que foi amaldiçoado por Noé? Foi. Mas quem viu a nudez de Noé foi quem? Foi Cã. Mas Noé não amaldiçoou Cã. Noé amaldiçoou o filho mais novo de Cã, Canaã. Uma pergunta bem óbvia. Se era para amaldiçoar os filhos de Cã, por que ele não amaldiçoou o primogênito? Por exemplo. Por que ele amaldiçoou o último? Canaã. Aí você vai dizer, o que é que tinha Canaã para Noé amaldiçoar? Até de uma perspectiva profética. Aí quando você vai ver qual vai ser a terra que o povo de Deus vai possuir, que Deus vai dar a Abraão. A terra de quem? De Canaã. Entendeu? Então a gente tem aí uma razão. Tá? Uma razão. Então, vê só, irmãos. Não é? Os filhos de Noé, que a gente já sabe, já foram nomeados. Aqui eles estão reintroduzidos por meio de informações básicas para esclarecer a história. Certo? E pela mesma razão, o filho de Cã, Canaã, também é mencionado, pois ele figura na maldição e na bênção. É interessante isso aqui, viu? Porque ele está aqui na maldição, ó. Maldito seja Canaã, verso 25. Seja servo dos servos de seus irmãos. Ó, bendito seja o Senhor, Deus de Sem. Canaã lhe seja servo. Não é dito Cã lhe seja servo. É Canaã que vai lhe ser servo. Engrandeça Deus a Jafé, e habite eles nas tendas de Sem, e Canaã lhe seja servo. Entendeu? A ideia de servo aqui é escravo. Tá? Então, olha só. A gente já sabe também que o verso 19 falou que deles vai ser povoada toda a terra. Não é que a gente já viu isso. A gente também viu a questão de Noé ser homem da terra, né? Que vai fazer. Viu também a questão que ele bebeu, né? Agora, tem uma questão aqui. Entendeu? Tem uma questão aqui que eu quero ver aqui com os irmãos. É a do verso 22. Não é que a gente já sabe que quem foi amaldiçoado foi Canaã e não Cã. Tá bom? E a pergunta é, por que Noé amaldiçoou? O que é que de fato aconteceu? E aí, irmão, a gente tem umas correntes aí. A gente tem umas correntes. Tá bom? O verso 22 diz o quê? Cã, pai de Canaã, vendo a nudez do pai, fez-o saber fora seus dois irmãos. Então, eu vou falar algumas coisas aqui e vou apresentar as correntes. Porque a pergunta é, peraí, o cara tinha enchido a cara de cachaça, de cana, de vinho. Eu sei que vinho e cachaça é diferente, tá? Forma de dizer. O cara tinha enchido a cara de vinho. O cara, entendeu? Hoje em dia, poderia dizer, o velho nem sequer deu respeito. O cara já velho estava lá nu. O filho deu Cã viu, certo? Cã viu. E Cã pega, vai avisar. E se vocês observarem, o Cã não era nem o primogênito, nem o caçula, era o do meio, não era? Sem Cã e Jafé. Aí Cã viu, e Cã fez saber a seus dois irmãos. Então, só o texto aqui, você poderia perguntar, peraí, por que não é amaldiçoou? Cã viu o pai nu. Cã foi avisar os seus dois irmãos. E por que não é amaldiçoou? E Noé não amaldiçoou ele, amaldiçoou o filho mais novo dele. Por quê? Então, irmãos, tem umas linhas de interpretação, tá? E aqui a minha ideia aqui não é dizer A ou B ou C, a minha ideia aqui é apresentar aos irmãos. E falar aquela que é mais aceita, entendeu? Então, vê só. Tem um teólogo que se chama Westman, Klaus Westman. Está certo em ver o principal objetivo da história como culpar Cã
por seu comportamento impróprio e pouco filial. Em todo o mundo antigo, e ainda hoje em sociedades tradicionais, honrar os pais é um dever sagrado. O Antigo Testamento certamente sublinha e reforça essa atitude no Decálogo. Honra teu pai e tua mãe. Deuteronômio 27, 15 e 26 diz que este é o primeiro dos mandamentos do homem, vindo imediatamente após o comando das proibições do assassinato e do adultério. A jurisprudência apoia isso, com terríveis ameaças de sentença de morte para aqueles que batem ou amaldiçoam seus pais. Certo? O livro de Provérbios exorta repetidamente devoção aos pais e sua instrução. Reconhecidamente, no Antigo Testamento, em nenhum lugar afirma como os filhos devem lidar com situações em que os pais estão se desonrando, como foi aqui. Mas, sem dúvida, os israelitas teriam concordado com uma citação antiga que diz o seguinte, que um filho deve pegar seu pai pela mão quando ele está bêbado, carregá-lo quando ele está saciado de vinho. Em outras palavras, ele deve tentar contato, encobrir a loucura de seu pai. Mas isso é precisamente o que Cã não fez. Com total falta de discrição, ele divulgou isso para seus irmãos, e Provérbio adverte contra fofocas maldosas, que quem repete um assunto alienia um amigo. Quão mais sério quando isso se trata da desgraça do pai. Embora seja a maneira natural de entender o texto, certo? Os ocidentais que são estranhos ao mundo onde a discrição e a lealdade filial são virtude suprema, muitas vezes sentiram que deva haver algo mais na ofensa de Cã. Então a primeira linha diz o que aqui? Cã deveria ter honrado Noé. Cã deveria ter pego pela mão, ter posto lá, honrado. Não, ele pega, sai e vai falar para os irmãos. O texto não diz se ele falou isso de forma zombeteira, não fala. Mas é interessante que a atitude de Sem e Jafé é diferente de Cã. Eles entram, como a gente está vendo aqui, ó. Eles entram de costas, andando de costas e cobrem a nudez do pai. Tá? Então, dentro do contexto da época, isso é uma primeira linha de interpretação. Tá bom, irmãos? Agora, já vai haver outra linha de interpretação. Essa linha de interpretação é uma linha que os irmãos vão achar ela esquisita. Mas eu tenho que dizer para os irmãos ficarem sabendo. Certo? Houve outro teólogo chamado Bassett, que ele vai sugerir que Cã realmente cometeu incesto com a esposa de Noé. Certo? Ele igualaria ver a nudez de alguém que descobre a nudez de alguém, o que certamente denota a relação sexual. Então, nessa perspectiva aqui, ver a nudez, entendeu? Seria que o Cã teria cometido incesto com a sua própria mãe. Então a ideia aqui é da seguinte forma, que é como fosse um uso simbólico. Não é que Noé estivesse nu. Nessa linha aqui, a escritura estaria dizendo que você despir, você vê a nudez, entendeu? Seria você tomar o papel do cônjuge. É uma forma semita. É uma forma antiga de se tratar, tá? Então esse outro teólogo aqui chamado Bassett, ele vai dizer que Cã realmente cometeu incesto com a esposa de Noé, que isso significa ver a nudez de alguém com descoberta a nudez de alguém e que certamente denota a relação sexual. Aí ele vai citar alguns casos. Ele vai dizer da seguinte forma. Rúben perdeu os direitos da primogenitura por se deitar com a concubina de seu pai. E mais tarde, Absalão tentou assegurar seu domínio sobre o reino, indo para as concubinas do seu pai. Então, essa atitude dele ter isso com a mulher, entendeu? Isso significaria descobrir a nudez do pai, ou então ver a nudez do pai. Seria uma forma... Então, não foi literal.
É nessa perspectiva, Segunda aí. nessa segunda, tá? Eu estou apresentando as correntes que há. Nessa segunda, tá bom? Vai ter outro teólogo, o Corren, né? Tratando sobre a embriaguez de Noé. Ele vai sugerir, com base em algumas etimologias rebuscadas e passagem como Êxodo 33:20, que diz: o homem não me verá e viverá. Esse olhar era muito mais do que um sentido de experiência. Transferia poder. Ao olhar para seu pai nu, Cã adquiriu a identidade de Noé, e por isso teve que contar a seus irmãos sobre isso, que já é uma terceira corrente. Então, vê só, irmãos. Há também uma corrente que é a mais absurda, não é? Que vai dizer que Cã sentiu desejos homoafetivos pelo pai. Entendeu? Existem várias correntes hoje em dia, tá, irmãos? Agora, a ideia que a gente segue aqui, entendeu? É justamente a ideia de que houve uma desonra pelo pai. Porque na antiguidade, se um filho, como a gente viu aqui, se um filho visse o pai nu, o correto era ele pegar pela mão, levar pelo um canto, com todo cuidado, e não fazer o que Cã fez. Agora tem essas correntes, tá? Deixa eu só dar aqui mais uma nota. Deixa eu aqui só dar mais algumas notas para a gente ver isso aí. A palavra hebraica significa olhar, para examinando, tá? Não fica totalmente claro o que Cã fez. Aí, como eu já falei, né, algumas interpretações são apresentadas. Primeiro, espiar a nudez de seu pai, violou a dignidade deles. Aí, se houve um estímulo homossexual pela visão, isso se torna pior pelo fato de ter sido cometido contra o seu próprio pai, a quem ele devia respeitar acima de todas as pessoas. Isso é aquela corrente que eu já falei, né? O fato de Sem e Jafé terem coberto Noé sem olhar sua nudez se harmoniza com essa interpretação. Aí no hebraico, descobrir a nudez de uma pessoa é aquela outra corrente. Eu falei, é um eufemismo, certo? De ter relação sexual com ela, o que pode ser observado. Lá em Levítico 16, 18, 6, 19, 20, 11, 17, 21. Isso pode indicar que Cã tenha molestado numa relação homoafetiva seu pai. Essa interpretação talvez explique o fato de Noé ter se escandalizado ao extremo com o que ele fizeram o filho mais novo, moço. Mas a questão é, então, se isso foi a verdade, por que ele não amaldiçoou Cã e amaldiçoaria, então, Canaã? Tá? Você vai ter outra coisa aqui, né? Que de acordo com o hebraico, em que o termo para a nudez do pai também pode ser relacionado com a esposa do pai, aquela outra que eu falei, certo? Em que o hebraico para a nudez do pai pode ser visto como uma desonra a ele, juntamente com o argumento anterior, em que descobrir a nudez se refere a manter relação sexual. Alguns interpretam também e sugerem que Caim tenha tido relação sexual com sua mãe. Então, observa, das correntes, você vai ter a corrente. Primeira corrente, a corrente do desrespeito. Segunda corrente, a corrente de que isso é um eufemismo, tá? Para dizer dessa forma, ó, ele viu a nudez do pai, referindo-se a, ele viu a nudez da mãe, ele teve relação com a mãe. E a terceira corrente que diz que Cã teve relação homoafetiva com Noé. Então são três correntes. Tá? A corrente que a gente que de uma forma natural que se segue, entendeu? É a corrente da falta de respeito. Entendeu? Agora essas outras duas correntes existem. Tá, irmãos? Elas existem. Tá bom? Por exemplo, sobre essa questão, eu acho que talvez a mais complicada para a gente entender é essa ideia, né, de que viu a nudez do pai e se deitou com a mãe, não é? Talvez isso aqui não fique muito bem claro, né? Vamos ver um texto aqui, irmãos. Levíticos 18:8. Olha, eu não estou dizendo que é isso não, tá? Eu estou dizendo que é uma corrente, tá bom? E eu vou ler esse texto agora para explicar, para a gente ver essa corrente que talvez não seja a mais clara para a gente. 18:8. 18:8, que diz o seguinte.
Não descobrirás a nudez da mulher de teu pai, é nudez de teu pai. Certo? 18:8. Observe isso aí. Não descobrirás a nudez. Não descobrirás a nudez da mulher do teu pai, é nudez do teu pai. Tá? Por causa da questão de ser uma só carne. Entendeu? Então a questão de que se você descobre a nudez de uma mulher, você está descobrindo a nudez do marido dela, porque é uma só carne, tá? E outro texto é o 20:11, né? O 20:11. O 20:11, que diz o seguinte: o homem que se deitar com a mulher de seu pai terá descoberta a nudez do seu pai. Ambos serão mortos, o seu sangue cairá sobre eles. O homem que se deitar com a mulher de seu pai terá descoberta a nudez do seu pai. Então, essa outra corrente que vai insinuar que houve a questão do incesto, entendeu? Ele vai pegar aí para dizer que é uma questão simbólica, é uma metáfora, é um eufemismo, né? Então, Cã não teria visto Noé nu, propriamente dito. Foi um eufemismo para dizer que Cã teria tido relação sexual com sua própria mãe. Entendeu? A descoberta. As outras duas correntes, que não tem essa perspectiva do eufemismo, é a corrente que Cã teve desejos homoafetivos pelo pai, e a outra corrente é aquela que vai tratar o texto de forma literal, que vai dizer que Cã viu ele nu, certo? Mas ao invés de fazer como na antiguidade faria-se, até a gente vê aquela citação lá de um comportamento ugarítico antigo, que era ir lá, pegar pela mão, cuidado, não. Ele sai e comunica aos irmãos, tá? Então tem essas correntes, tá bom, irmãos? A corrente que a gente vai seguir basicamente é essa da falta de respeito. Correto. Faz sentido, né? Agora, uma coisa é fato, né? Que você vai ver, né, que quando o efeito do vinho passa, vai ter a maldição sobre Canaã, não sobre Cã. E a maldição é que ele vai ser servo dos servos, tá? E começa as bênçãos. O verso 26, bendito seja o Senhor, Deus de Sem, certo? Canaã lhe seja servo. Engrandeça a Deus a Jafé, habite ele nas tendas de Sem. Canaã lhe seja servo. Ou seja, os descendentes de Sem seriam benditos, os descendentes de Jafé seriam benditos. Observa que, naturalmente, os outros descendentes de Cã, entendeu? Apesar de não serem mencionados aqui, mas como a gente já viu mesmo, o Nimrod foi um grande caçador diante do Senhor, a própria ideia do Babel, né? Entendeu? Se você observar o 10:11, né? Ele vai sair, daquela terra, saiu ele para a Síria, edificou Nínive. Então a gente vai ver que Babilônia, Nínive e a Síria vão ser grandes impérios durante toda a história. Mas especificamente o texto vai falar da maldição sobre Canaã. E aí a gente tem que fazer aquele link, né? Por que Canaã? Por que Canaã? O que é que Canaã tem? Qual é a relação de Canaã com o povo de Deus? É justamente a terra que Deus deu ao seu povo para ser conquistada. Então, irmãos, sendo assim, nós teríamos uma narrativa teológica que justificaria para o povo, entendeu? Lá na frente, principalmente, porque lembre-se, Moisés está escrevendo isso, está lendo isso para quem? Para ouvintes originais. Quem eram os ouvintes originais? O pessoal que saiu lá do Egito, que estava no deserto e que ia possuir uma terra. Então aqui a gente tem um relato teológico para dizer, eis a razão por que vocês têm que possuir a terra, porque esse pessoal aí já foi amaldiçoado por Noé lá atrás, certo? E Deus também tinha dito para Abraão que essa terra era da gente. Tá, irmãos? Compreenderam? Hein, irmãos? Compreenderam? Hein? Sim. Tá, e a gente... Deixa eu só ver uma coisa aqui. Essa ideia de maldito seja Canaã, né? A ideia é o mais baixo dos escravos, de seu irmão. Tá? Essa é a ideia.
E aí é como eu já falei, né, irmãos? É interessante que vai ter outros filhos, certo? Vai ter outros filhos, né? Aí tem algumas informações, né, sobre os cananeus, né? Por exemplo, os cananeus são notórios em todo o Antigo Testamento por suas práticas sexuais aberrantes. Levítico 18:3 liga o Egito e Canaã como povos cujos hábitos são abomináveis, certo? E assim a gente vai vendo, né? Tá, irmãos? A gente vai vendo. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Essa questão de bendito seja o Deus de Sem. A gente depois vai retomar isso aqui, essa questão de bendito seja o Deus de Sem, certo? Porque observa uma coisa aí no 26, é dito assim forma, bendito seja o Senhor, Deus de Sem. Mas já para Jafé, não é dito bendito seja o Deus de Jafé. Isso aqui tem uma questão, irmãos, tá? Isso aqui tem uma questão que a gente, quando for na quarta-feira, eu quero retomar isso aqui ainda. Hoje eu só queria trabalhar com os irmãos, basicamente, essa questão das correntes em relação a Noé, a maldição que Noé deu. Mas nas bênçãos a gente tem que ver uma coisa interessante, que se você observar aí, ó, não é dito no 27, né, bendito seja o Deus de Jafé. Por quê? Porque, irmãos, o nosso Deus, não é? O nosso Deus, ele se revelou a quem? Para dele se constituir um povo. A Abraão. E Abraão é descendente de quem? Dos semitas. Abraão é descendente de Sem. Então, por isso que é dito, bendito o Deus de Sem. Não quer dizer que todos os semitas adorariam um Deus vivo. Entendeu? Mas que entre um dos descendentes de Sem, o Deus Todo-Poderoso iria se revelar de forma especial e iria constituir um povo. Tá? Então a gente vai trabalhar, irmãos, o verso 26 e 27, de forma bem específica na próxima quarta. Tá bom? Para entender isso aqui. Certo? Irmãos, compreenderam? Foi. A gente vai trabalhar o 26 para ver essa questão aqui. Compreenderam, irmãos? Oi? Então pedi para a Vânia fechar aí. E a gente vai para a nossa reunião de oração.